o dia em que rei Nabucodonosor viu Jesus. Imagine que você é um rei 603 anos antes de Cristo e você viu Jesus pessoalmente, o que você faria? Babilônia, 600 anos antes de Cristo, era governada por um rei tirânico que dominava implacavelmente até o dia em que se deparou com Jesus. Muitas pessoas nem mesmo têm conhecimento de que Jesus estava no Antigo Testamento. Esse evento ocorre no livro de Daniel. A narrativa do livro se desenrola em Babilônia, uma região governada por Nabucodonosor, um soberbo e cruel tirano que se deleitava em torturar suas vítimas. Ele governava o mundo antigo como um ditador absoluto. Após subjugar a Síria, voltou sua atenção para o Egito, seu principal adversário na época. Como Judá estava em seu caminho, precisava eliminá-lo para realizar sua ambição de governar um grande império. Primeiramente, Nabucodonosor emitiu uma ordem para que um grupo de jovens judeus fosse treinado para servi-lo como homens de conhecimento e sabedoria. Daniel, Hananias, Misael e Azarias estavam entre aqueles que foram capturados. Eles eram conhecidos pelos nomes Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, o rei Nabucodonosor deu a ordem de criar uma estátua colossal feita de ouro, com 90 pés de altura, ou seja, aproximadamente 27 metros de altura, equivalente a um prédio de 9 andares. Para consolidar seu poder, reuniu todos os níveis de sua corte para uma grande cerimônia. Os governantes deveriam comparecer à dedicação da estátua erguida pelo rei Nabucodonosor e prostrar-se para adorá-la. Quem desobedecesse a essa ordem corria o risco de ser lançado em uma fornalha ardente e queimado até virar cinzas. Todos obedeceram às ordens de Nabucodonosor, pois ele estava determinado a se estabelecer não apenas como o inquestionável líder político da Babilônia, mas também como o supremo líder religioso. No entanto, em meio a uma multidão prostrada diante da gigantesca estátua, 3 homens não se curvaram, pois sua fé os proibiam de adorar qualquer Deus além do verdadeiro Deus de Israel. Os 3 judeus, que apesar de terem sido capturados, alcançaram posições de poder e por isto despertavam inveja em muitos. Assim, certos caldeus oficiais do tribunal inferior, que perceberam os jovens hebreus permanecendo em pé, viram a oportunidade de eliminar Sadraque, Mesaque e Abednego, e não perderam a chance de fazê-lo, correndo para relatar o ocorrido a Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor ouviu o ocorrido, ficou enfurecido e ordenou que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem trazidos. Surpreendentemente, o rei deu aos acusados a chance de responder às acusações contra eles. Isso pode indicar seu respeito por eles, mas o rei aceitaria apenas uma resposta: rendição total. Eles tinham 2 opções: adorar o colossal ídolo de ouro ou serem lançados no fogo. Levados diante do rei, Nabucodonosor os questionou: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servem aos meus deuses, nem adoram a estátua de ouro que ergui? Nabucodonosor acrescentou: quem é o Deus que pode livrar vocês do meu poder? A pergunta do rei, como antes, seria eventualmente respondida. Daniel, capítulo 3, versículos 13 e 14. Com tranquilidade, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei Nabucodonosor: não precisamos nos defender diante dessas acusações. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos é capaz de nos salvar dela, e ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas mesmo que ele não o faça, queremos que saiba, ó rei, que não serviremos aos seus deuses. Daniel capítulo 3, versículos 16 a 18. Esses corajosos homens judeus desafiaram a ordem direta do temível rei e se colocaram nas mãos de Deus. Preferiam morrer a desobedecer a Deus, mesmo se Deus decidisse deixá-los queimar, ainda assim serviriam ao Deus vivo, ao invés do seu ídolo morto. Inestimáveis, preferiram a morte à infidelidade a Deus. Nabucodonosor ficou ainda mais enfurecido e ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal, e instruiu fortes homens de seu exército a amarrar Sadraque, Mesaque
e Abednego e lançá-los na fornalha ardente. Assim, os 3 homens caíram amarrados no meio da fornalha em chamas. De repente, o rei Nabucodonosor ficou atônito e se levantou apressadamente, questionando aos seus conselheiros: "Não lançamos 3 homens amarrados ao fogo?" Eles responderam ao rei: "É verdade, ó rei. Nabucodonosor nos diz que a 4ª pessoa era um filho de Deus durante a parte mais desafiadora de sua provação. Jesus estava lá com eles fisicamente, no meio de seu julgamento na fornalha ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego podem ou não ter tido consciência de que o Filho de Deus estava com eles. Embora houvesse momentos em que estavam conscientes da presença de Jesus em suas aflições. Lemos que vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo. Nabucodonosor também notou que os 4 homens estavam livres, pois no fogo apenas as cordas que os haviam amarrado foram queimadas. Deus é capaz de surpreender mesmo aqueles cujos corações são os mais endurecidos, não apenas contra ele, mas também contra o seu povo. Aquele que fez a alma pode fazer sua espada se aproximar até mesmo do maior tirano. A fornalha era grande, então eles tinham espaço para andar. Estavam ilesos, podendo caminhar. Suas mentes estavam em paz, então puderam caminhar. Assim como no paraíso, eles não estavam lutando para sair. Caminhavam sem perturbações em meio às chamas, acreditando que o mesmo Deus que os protegeu no fogo também os libertaria dele. Nabucodonosor cometeu o erro de pensar que era o ser mais poderoso do mundo, mas ali ele encontrou aquele que é mais poderoso do que ele. Que efeito isso teria sobre ele? Ele ainda teria a confiança para exigir que outros o adorassem, como se não tivesse visto nada? Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha ardente e declarou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora e venham aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se reuniram e viram que o fogo não tinha nenhum poder sobre os corpos daqueles homens. Nenhum único fio de cabelo em suas cabeças estava chamuscado, suas capas não foram danificadas, e nenhum cheiro de fogo havia se apegado a eles. Quando o rei viu que os homens que ele havia condenado foram divinamente resgatados, ele os convocou. É surpreendente que alguém tenha sobrevivido mesmo por um segundo dentro da fornalha, quando tantos outros morreram logo na entrada. Deus pode nos livrar de uma provação, ou Ele pode nos sustentar e fortalecer milagrosamente durante uma provação. É impressionante a fé desses homens no Deus verdadeiro. Suas respostas em meio ao julgamento confirmou 3 coisas: a crença inabalável no Deus da Bíblia, a confiança no Deus que é quem Ele diz ser e fará o que Ele diz que fará, e a fé revelada por sua confiança naquele que tinha o poder de livrá-los do mal. O reconhecimento de Deus sobre o rei mais poderoso do mundo resultou na revelação do poder supremo de Deus para os incrédulos. Sua fé mostra que Deus é capaz de nos livrar de nossos próprios problemas e provações. Como cristãos, sabemos que Deus é capaz de nos livrar, mas também sabemos que Ele nem sempre age dessa maneira. De acordo com Romanos 5, Deus pode permitir provações e dificuldades em nossas vidas para construir nosso caráter, fortalecer nossa fé ou por outras razões desconhecidas. Nem sempre entendemos por que estamos passando por uma provação, mas Deus simplesmente nos pede que confiemos nele, mesmo quando é difícil. Sabemos que Deus não garante que nunca sofreremos ou morreremos, mas Ele promete estar sempre conosco. Devemos aprender que em tempos de adversidade e perseguição, devemos adotar a atitude desses 3 jovens. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego é uma história de fé, coragem e perseverança, que nos lembra que Deus está sempre conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando enfrentamos desafios, precisamos ter fé em Deus e perseverar em nossa fé. Sem dúvida, o que eles responderam diante do temível rei são algumas das palavras mais corajosas já pronunciadas. O fato de o fogo não ter consumido Sadraque, Mesaque e Abednego deixou Nabucodonosor atônito. A questão é:
Quando andamos pela fé, podemos enfrentar o fogo da perseguição com confiança de que Deus está conosco. Ele nos manterá em movimento, eventualmente nos libertará e nos salvará para sempre. Quando somos perseguidos ou experimentamos dor, podemos ter esperança, pois sabemos que esta vida não é o fim. Há vida após a morte, e essa é a garantia dele para todos que o amam e o obedecem. Saber que passaremos a eternidade com Deus nos permite superar a dor e o sofrimento que experimentamos nesta vida. A incrível história de Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens que desafiaram o poderoso rei Nabucodonosor, narrada no livro de Daniel, deixa claro que o rei nunca mais seria o mesmo. Ele abandonou o Deus que anteriormente adorava em favor do Deus do povo que antes perseguia. Ele exaltou o Senhor e insistiu para que seus súditos não adorassem ninguém além do Deus Todo-Poderoso. Líderes piedosos devem pedir para o Senhor que lhes mostre vislumbres regulares de seu poder e glória. Quando ele faz isso, torna-se muito mais simples canalizar nosso zelo para servir o único Deus verdadeiro que realmente existe. Daniel capítulo 3, versículo 28 a 30, Bíblia amplificada. Nabucodonosor respondeu: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e resgatou os seus servos, que creram, confiaram e dependeram dele. Eles desobedeceram o comando do rei e entregaram seus corpos em vez de servir ou adorar qualquer Deus, exceto o seu próprio Deus. Portanto, faço um decreto de que qualquer povo, nação ou língua que falar algo ofensivo contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será cortado em pedaços, e suas casas serão transformadas em montes de entulho, pois não há outro Deus capaz de salvar desta maneira. Então, o rei fez Sadraque, Mesaque e Abednego prosperarem na província da Babilônia. Jesus é mencionado algumas vezes no Antigo Testamento. No entanto, ele não é referido por esse nome, nem aparece da mesma forma que ocorre no Novo Testamento. No entanto, ele está presente no Antigo Testamento, e a presença de Cristo é enfatizada diversas vezes nas Sagradas Escrituras. Jesus Cristo validou o fato de que o Antigo Testamento faz referências a ele, em João capítulo 5, versículo 46. Depois de ser confrontado por um grupo de autoridades religiosas, Jesus explicou que o Antigo Testamento fala sobre ele. Ele disse: Se vós creem em Moisés, creriam em mim, porque de mim ele escreveu. João capítulo 5, versículo 46. De acordo com Jesus, a obra de Deus com a humanidade desde o início dos tempos apontava para ele. Outra ocasião em que Jesus mostrou que está no Antigo Testamento foi no dia de sua ressurreição. Segundo alguns relatos, mais de 300 profecias do Antigo Testamento apontam para Jesus Cristo e foram cumpridas por ele em sua vida terrena. Isso inclui profecias sobre seu nascimento único em Isaías, capítulo 7, versículo 14, seu ministério terreno e até mesmo a maneira como ele morreria. Jesus chocou o estabelecimento religioso quando se levantou na sinagoga de Nazaré e leu Isaías 61, concluindo com o comentário: Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Lucas capítulo 4, versículo 18 a 21. A vida de José é outro exemplo que parece modelar a vida de Cristo. Muitos eventos históricos no Antigo Testamento também funcionam como símbolos do que Deus faria no futuro por meio de Cristo. Jesus é o Messias prometido por Deus. Poderíamos dizer que Jesus é a razão da Bíblia. Ele é a palavra viva. A Bíblia inteira é um farol que nos aponta para a oferta de reconciliação com Deus, a esperança do perdão e a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego é uma história de fé, coragem e perseverança. Eles nos ensinam que, quando somos fiéis a Deus, mesmo que isso signifique enfrentar perseguição, Ele estará sempre conosco. Essa história também é um tipo de Jesus Cristo. Ele também foi fiel a Deus, mesmo quando enfrentou a morte. Ele foi crucificado por seus inimigos, mas Deus o ressuscitou dos mortos. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego é uma inspiração para todos nós, lembrando-nos de que devemos ser sempre fiéis a Deus
independentemente das circunstâncias. Obrigado por assistir e para mais narrativas bíblicas como esta, se inscreva em nosso canal.